bem? Meu nome é Daniel Salles e seja muito bem-vindo à nossa terceira aula sobre o sistema autoligado dual bidimensional. Na primeira aula, nós conversamos sobre atrito, sobre a importância do baixo atrito nas fases iniciais dos tratamentos ortodônticos e como a gente obtém o baixo atrito em nosso sistema. Na segunda aula, conversamos sobre controle de torque, sobre a importância do controle de torque em muitos casos e como a gente obtém o controle de torque de uma maneira simples e extremamente eficaz em nosso sistema. E hoje eu quero falar com vocês sobre um dos grandes problemas que eu vejo que os ortodontistas têm quando se fala de autoligado. Brackets autoligados funcionam? A gente trabalha com brackets autoligados ou com um sistema autoligado? Quando falamos de brackets autoligados, estamos pensando automaticamente em baixo atrito. Para quem quer entender mais sobre a importância do baixo atrito, assiste a nossa primeira aula. No fim de tudo, a busca é por tratamentos mais rápidos. E essa busca é tanto por parte nossa como ortodontista, como por parte dos pacientes que não aguentam mais ficar em aparelhos 4, 5, 6 anos. Os pacientes se sentem enrolados pelo dentista, que muitas vezes cobra manutenção e aí gera uma desconfiança enorme, mas vamos conversar mais sobre isso. Bom, para a gente falar também de brackets autoligados, a gente tem que entender a diferença entre brackets autoligados passivos e interativos. Para quem quer entender melhor sobre isso, assista a nossa aula que fala só sobre brackets autoligados passivos e interativos. Quais são as suas diferenças e quais são as suas características. Vamos traçar aqui uma breve linha do tempo sobre brackets autoligados. E para quem acha que os brackets autoligados é uma invenção recente, saiba que ele já existe desde os anos 30. O primeiro bracket autoligado, chamado Pulsel Lock, surgiu em 1935. A ideia na época era eliminar os amarrilhos, fazer amarrilho em todos os dentes. Mas, por questões tecnológicas, não foi para frente, era um projeto complicado, não era viável comercialmente, caiu em desuso. Nos anos 70, nos 80, surgiram mais alguns outros brackets, também não eram viáveis comercialmente, e a partir de 96, com o primeiro bracket Damon, é que se conseguiu fazer um bracket viável comercialmente e tecnicamente, e se conseguiu popularizar o sistema no mundo todo, e a gente conseguiu, a partir daí, obter as grandes vantagens do sistema. Então, lá no início, o objetivo era se conseguir praticidade de manuseio e se conseguir qualidade do fechamento do clipe, que era um grande problema. Hoje em dia, esses problemas já foram superados graças aos estudos e à tecnologia, e agora a grande dificuldade, a grande busca é por facilitar a finalização com tratamentos realizados com brackets autoligados. Essa é a grande dificuldade hoje em dia, que na verdade está ligado ao controle de torque. E é o que a gente já consegue fazer no nosso sistema. Para quem quer entender mais sobre isso também, assiste a nossa segunda aula. E por que então que muitos ortodontistas não gostam de brackets autoligados? Muitos têm medo de brackets autoligados, não veem vantagem alguma, já ouviram falar que não presta, ou então já usaram e se frustraram com o sistema, falaram que o sistema não funciona. Eu já li muitos artigos que falam que o sistema autoligado, os brackets autoligados funcionam da mesma maneira como os convencionais, você não tem vantagem alguma. Muitos dizem que é apenas um apelo comercial para se vender material, enfim. A gente tem que olhar com um olhar crítico. Vamos ler artigos, vamos ler tudo que é importante, a gente ter conhecimento, ler os livros, mas é importante a gente ter um olhar crítico e não apenas aceitar aquilo que a gente ouve e tomar como verdade. Vamos entender como é que foram realizados esses tratamentos, quais foram os critérios usados para tudo isso, para a gente poder entender melhor e apenas não julgar com a opinião dos outros. Muitos falam, mas os brackets custam muito mais caros, será que vale a pena? Custa aí 4, 5, 6 vezes mais caro. Vale a pena? E a minha resposta é: depende. A gente vê assim, o que acontece com muitos profissionais que começam a utilizar brackets autoligados, só que o problema é que não conhecem os componentes do sistema. Então muitos acham que vai usar bracket autoligado e está tudo resolvido. E não é bem assim. E aí vai gerar frustrações. Muitas vezes eles vão começar bem os casos, só que não vão conseguir finalizar. Muitos tiram todos os brackets autoligados, colocam brackets convencionais para poder finalizar o caso
e depois acaba por nunca mais utilizar os braços autoligados. Vamos entender bem sobre isso então, vamos tirar esse enigma aí. Então a grande questão é braços autoligados ou sistema autoligado? Daniel, qual que é a diferença disso? Existem dois grandes erros cometidos pelos ortodontistas. Primeiro erro, acreditar que os braços autoligados fazem tudo sozinho. Essa é uma grande mentira. Quando ele surgiu no mercado, só com uma promessa que se fazia tudo e não faz nada. É aí que se frustra com o sistema. E o segundo grande problema é colar braços autoligados, mas planejar e executar o tratamento todo com a técnica que é utilizada em brackets convencionais. Ou seja, eu estou colocando o bracket autoligado, estou gastando mais dinheiro, mas eu estou utilizando os mesmos arcos, a mesma sequência de arco, a mesma maneira de pensar dos brackets convencionais. E aí você não vai ter vantagem nenhuma, apenas vai gastar mais dinheiro comprando brackets mais caros. Para que você tenha sucesso, você tem que trabalhar com o sistema autoligado. O sucesso só é possível se o ortodontista conhecer, primeiro, a biologia do movimento dentário, como é que funciona a movimentação do dente e conhecer todos os componentes do sistema. A gente tem que entender que os brackets são apenas um dos componentes do sistema. Então vamos entender aqui melhor o que faz parte desse sistema autoligado. Imagina um tratamento ortodôntico como se fosse um carro. Quais são as partes ou quais são as peças mais importantes de um carro? O motor, o câmbio, o freio, o volante, pneus ou combustível. E mais que isso, alguma parte, alguma peça dessas funciona sozinha? É possível dirigir o carro sem alguma dessas peças? E outra coisa, imagina só, como é que seria se eu trocasse o motor do meu carro? Eu tenho um carro, um Fusca, e eu quero colocar o motor de um Fórmula 1 ou de uma Ferrari nesse meu carro. Vai resolver um problema? Meu carro vai virar um Fórmula 1 ou vai virar uma Ferrari só se eu trocar o motor dele? Entenderam? Então olha só, se eu usar brackets autoligados, mas eu planejar e executar o tratamento com a técnica convencional, é exatamente a mesma coisa que eu trocar só o motor do meu carro. O meu objetivo é que você não troque só o motor do seu carro. Eu quero que você troque o seu carro. Eu quero que você tenha um carro novo, eu quero que você tenha uma Fórmula 1, eu quero que você tenha uma Ferrari. Só que também não basta você trocar só o carro. Você precisa saber como é que vai dirigir esse carro. Tem que ler o manual desse carro. Você tem que estudar. Não é só chegar, colar bracket, trocar arco e achar que está tudo resolvido. O sistema autoligado dual bidimensional, ele foi se desenvolvendo com o tempo, foi se aprimorando com os objetivos de procurar resultados melhores, tratar pacientes mais rápido, com menos consultas, ou seja, só benefícios. Só que para isso a gente precisa estudar, a gente precisa entender o sistema, entender cada parte desse sistema para que a gente possa utilizá-lo a nosso favor e a favor do nosso paciente. Então eu quero que você conheça o sistema autoligado dual bidimensional, quero que você entenda as suas vantagens e se você tiver afim, se você estiver disponível, tiver vontade, quero que você aprenda e você utilize esse sistema e eu te garanto que você vai ter resultados muito bons. Você vai melhorar consideravelmente os seus resultados clínicos. E eu quero também que você ganhe tempo. Eu quero que você tenha mais tempo para fazer o que você quer fazer. Para você, de repente, estudar mais. Para você atender mais gente, ganhar mais dinheiro. Para que você tenha mais tempo para ficar com a família. Para você que gosta de série, você maratonar mais suas séries. Para você viajar mais, quando a gente puder viajar normalmente, né? Ou seja, para você fazer o que você quiser. Só que para isso você precisa entender e conhecer todos os componentes para que você consiga utilizá-los da maneira correta. E quais são os componentes do sistema autoligado? Então nós temos os brackets, nós temos os arcos, nós temos os stops, os elásticos quando necessário, nós temos os levantes de mordida e nós temos a maloclusão. Vamos fazer aqui uma brincadeirinha, vamos ligar o nosso carro aqui. Então o bracket é como se fosse o motor do nosso carro. Os arcos termoativados é como se fosse o câmbio. No carro termoativado é o nosso câmbio automático, né? Os stops é como se fossem os freios. A gente tem que ter também o freio no nosso carro.
Os elásticos é o nosso volante para nos ajudar a guiar para onde eu preciso o movimento, levar o movimento. Os levantes de mordida é como se fosse o pneu, o carro anda sem pneu, e a maloclusão é o combustível do carro. Sem maloclusão, eu não tenho combustível, eu não preciso andar. Em aulas futuras, eu quero falar para vocês de cada um desses componentes do sistema. Daniel, quais são as vantagens desse sistema autoligado dual bidimensional? Nós falamos bastante sobre isso na aula anterior, quando a gente fala de controle de torque, e aqui eu quero falar para vocês na parte bem prática, bem clínica, que é o que o paciente seu vai perceber. Tratamentos mais rápidos, eu vou atendê-los em menor número de consultas, ele vai ter uma sensação dolorosa menor, a higiene dele vai ser mais fácil do que do aparelho convencional. A gente sabe que foi comprovado que nós temos uma melhor higiene com o sistema autoligado. A gente consegue tratar com muito menos extrações. Nossos tratamentos hoje são baseados no perfil facial do paciente, que a gente sabe que a gente consegue de bioadaptação transversal, e a gente melhora muito o perfil facial do paciente. E tudo isso é o que a gente chama de nova ortodontia. Agora, tudo isso é possível desde que eu utilize a técnica correta. Não basta eu utilizar somente o braço autoligado, eu tenho que entender, conhecer e saber aplicar cada componente do meu sistema. Quando a gente fala de tratamentos mais rápidos, isso é bom para quem? É bom para todo mundo, é bom para nós ortodontistas, e é bom para os pacientes também, né? Quem mais quer ficar com o aparelho muitos anos? Quem gosta de usar aparelho? O paciente já começando no começo da aula, né? O paciente não gosta de usar aparelho, né? Ele quer os dentes arrumados. O quanto antes a gente conseguir tratá-los, melhor é para todo mundo, inclusive para a gente. E quando a gente fala de tratamentos mais rápidos, isso também quer dizer tempo para você fazer com ele o que você quiser. A gente fala que tempo é dinheiro, e eu falo que tempo é mais que dinheiro, né? Porque o dinheiro você pode perder, você pode conquistar de novo. O tempo que você perdeu, seu tempo já era. Quando a gente fala de menor número de consultas, aí é uma coisa importantíssima, porque aí tem uma questão assim, como que eu vou vender isso? Eu vou continuar no meu velho sistema de manutenção, que o paciente me paga até quando ele terminar o tratamento? Isso já não dá mais, tá? Você tem que aprender a fazer o preço fechado. E aí vem uma questão mais profunda que isso, que a gente tem que entender que nós, ortodontistas, nós somos, além de ortodontistas, somos empresários. Nós somos empreendedores. Um empresário que tem uma empresa na área da saúde. Então nós temos nosso papel como ortodontista clínico, que vai atender, que vai tratar os pacientes, só que nós também temos nosso papel de empresário, de dono de uma empresa. E nós temos que ter uma visão de empresário. E eu te pergunto, é fácil ser empresário no Brasil? Não é fácil, né? É complicadíssimo. E apesar de nós não sabermos muito de administração, de gestão, a gente consegue ficar no consultório. Às vezes bem, às vezes mais ou menos, mas por pior que nós sejamos como empreendedores, como gestores, a gente consegue tocar a nossa vida. Imagina se nós aprendemos um pouco mais sobre gestão. A gente reclama da odontologia, reclama da ortodontia, diz que é uma profissão complicada, difícil, que não dá dinheiro. E eu falo assim, é tão boa a nossa profissão que apesar de nós não sabermos, a gente até acaba ganhando dinheirinho. E aí aquela questão, por que você acha que existe esse monte de convênio no mercado? Quem você acha que ganha dinheiro? E as franquias hoje em dia? Quantas franquias existem? Os donos das franquias ou dos convênios, eles são dentistas? Eu aposto com você que a grande maioria não é. Tá? Mas a gente vai falar mais sobre isso em conversas futuras também. Voltando à parte clínica nossa, parte técnica, a gente tem comprovadamente vários clientes dizendo pra gente que a questão da dor, que é um grande empecilho da ortodontia, os pacientes sentem muito menos dor com o sistema autoligado. É claro que a questão de dor é muito subjetiva, cada pessoa tem um limiar de dor, mas eu me baseio, eu falo com propriedade disso porque eu tenho muitos pacientes que trataram já com aparelhos convencionais, que estão fazendo retratamento e dizem que a sensação de dor, o incômodo é muito menor. Quando a gente fala de higiene também, a higiene está ligada muito a patologias, né? A maior conforto ao paciente e patologias, prevenção de patologias. Então, se eu tiver sistemas que facilitem a higiene, ajuda muito o nosso tratamento, certo? E ajuda muito a gente vender melhor o nosso tratamento, porque a gente vai ter uma ferramenta mais potente em nossa mão.
mais convencedora de que tem resultados melhores. Quando a gente fala também de extrações e menos extrações, para quem quer vantagem em extração? E quando a gente fala de menos extrações, a gente não quer dizer nenhuma. Em alguns casos, sim, a gente vai extrair, mas o que vai mudar é o quê? A gente só vai fazer extração quando a gente tiver uma melhora de perfil do paciente. Caso contrário, se o motivo da extração, que antigamente era por outros motivos, a gente consegue sanar hoje com o nosso sistema. E eu quero mostrar para vocês aqui alguns casos clínicos onde a gente fala sobre mudança de perfil facial, melhora de perfil do paciente. Então aqui estão alguns casos clínicos tratados com o sistema autoligado dual bidimensional. Nesse caso específico foi tratado com propulsor mandibular. Nesse outro caso foi tratado com o sistema autoligado dual bidimensional associado à técnica miofuncional mais ancoragem esquelética. Nesse outro caso, foi tratado apenas com o sistema autoligado dual bidimensional e todo o seu potencial de bioadaptação. Nesse outro caso, também foi tratado com o sistema autoligado dual bidimensional associado à ancoragem esquelética. A gente vê que em muitos casos a gente consegue até evitar a cirurgia ortognática. E aí minha pergunta, quais as indicações para o sistema autoligado dual bidimensional? Quais casos ele é indicado e em quais casos ele não é indicado? E eu vou te responder com o que eu tenho feito no meu consultório há mais de 5 anos. Ele é indicado para todos os casos. Você pode sim utilizá-los e eu te falo que deve utilizá-los em todos os casos. E vale eu te dizer que o aparelho não realiza nenhum tratamento. Ele não trata ninguém. Assim como o carro não anda sozinho. O que eu quero dizer com isso? Que quem realiza o tratamento é você. Quem pilota o carro é você. A gente tem que entender que o aparelho ele é apenas uma ferramenta. Ele não vai a lugar nenhum sem o seu conhecimento, sem a sua técnica, sem o seu correto diagnóstico e o seu planejamento. E aí deixa para a próxima aula que a gente já vai conversar sobre diagnóstico e planejamento. Combinado? Se veja na próxima. Um abraço.